E aí eu quero entrar nesse tema da ofensiva contra a América Latina. José Genuíno esteve na Rede TVT, neste excelente programa aqui, ó, TVT News. Vamos ouvir aqui, ó. Conhecido como Night Stalkers, foi visto nas últimas semanas circulando com helicópteros pelo Caribe. Isso ocorre em extensões. A tua presença e registrar o Palestina Livre, né? Sempre importante a gente lembrar, temos que estar solidários com a Palestina e falar todos os dias na Palestina, né? Pessoal, curte, comenta, compartilha, quem puder, vem aqui, ó, vem conosco no Apoia, esse QR Code tá aqui em cima de mim, ó. A partir de R$1, tu contribui demais com o canal. E lá no outro lado da tela, ó, lá no outro lado tá o Pix do canal. Quem puder, e tá passando aqui embaixo, ó. A nossa chave Pix aí, contribui que é importante, a gente perdeu a monetização, exatamente por isso aqui que o Macaco Tigre traz, ó, por defender a causa palestina, o YouTube, nossos vídeos do ar sobre a Palestina e retirou a nossa monetização do canal. Então ajudem a manter o nosso trabalho aí. O grupo já atuou em operações complexas, atuou na morte de Osama Bin Laden, no Paquistão, em 2011. Em uma tradução livre, Night Stalkers significa caçadores da noite e tem como lema a morte espera no escuro. A unidade atua em operações de alto risco. A Venezuela tem vivido momentos de tensão com os Estados Unidos e a presença desses helicópteros com combatentes da elite na região do Caribe aumenta o clima de preocupação. O Stephen Hartog, autor do livro The Night Stalkers, afirmou ao jornal The Guardian que, sinceramente, acho que essas pilotos de asas rotativas do mundo, eles são os pilotos de Fórmula 1 da aviação. Eu acabei de falar sobre isso, gente. Nós estamos ficando piados já com essa história. Olha isso, né, gente? É para se arrepiar. A Cristina está dizendo aqui que o Trump é blefe puro. Mas o problema, Maria Cristina, é que o blefe dele tem consequências geopolíticas e no campo também, né? No campo, na materialidade da vida cotidiana, né? Olha, esquadrão secreto dos Estados Unidos com helicópteros estão lá na área do Caribe, gente. Olha que absurdo é isso que a gente está vivendo. Para aprofundar a análise sobre esse movimento da alada militar dos Estados Unidos na nossa região e o risco à soberania dos países latino-americanos, nós recebemos agora o ex-deputado federal, ex-presidente nacional do PT, o líder político José Genuíno. É uma satisfação e uma honra recebê-lo aqui mais uma vez. Como é que você está? Tudo bem, Ernesto? Camarada comandante firme? Tudo bem. Honrado em Esse tem que ser chamado esquadrão terrorista do imperialismo. É isso. É isso. Bem, Genuíno, bem. Esquadrão terrorista do imperialismo, é isso aí. Direto ao ponto. Direto Por ao favor, ponto. é isso. Querido Genuíno, como é que você está analisando esses últimos acontecimentos aqui no Cone Sul? Esses acontecimentos não nascem por acaso, nem são produto de uma circunstância qualquer. O imperialismo americano atravessa uma crise numa decadência geral. Está tendo problemas com a Rússia, problemas com a China, com a Índia, a relação com a Europa está muito delicada e olha o fracasso do chamado acordo colonialista na faixa de Gaza. O cessar-fogo foi importante, agora aquilo ali não merece o nome de acordo, é um colonialista. E o cessar-fogo que continua tendo bombardeio em Gaza e centenas de pessoas já morreram depois do início do cessar-fogo, né? Importante, eu gosto muito do Genuíno, e que bom ver o Genuíno de pé ali no estúdio, né? A gente está acostumado com esse ambiente virtual aqui de lives, né? Bom, legal ver ali o Genuíno de novo, né? Presente. Que bom o Genuíno relacionar, isso aqui a gente tem que fazer sempre, pessoal. Relacionar a questão palestina com o que está acontecendo aqui na América Latina, porque é a mesma origem, é a mesma raiz. A ofensiva estadunidense aqui, com esses assassinatos de pescadores no Mar do Caribe, em águas internacionais, é a mesma
mesmo crime de guerra que é cometido lá contra o povo na faixa de Gaza. Diante dessa crise, o imperialismo americano, desde a crise de 2008, já com Obama, com Bin Laden, e depois com Trump no 1, ele começou a olhar para a América Latina com aquela política de quintal. América para os americanos. E eu acho que ele está retomando a política imperialista de dominação que cria uma situação de instabilidade na América Latina. Ele alveja a Venezuela, porque não é qualquer país, pelo petróleo e pelo gás, a parceria com a Colômbia, onde os Estados Unidos têm bases militares, e na fronteira tem o Brasil. Portanto, eu acho que numa guerra psicológica, como chamava, adversa, uma espécie de guerra que utiliza comandos para tentar desestabilizar a região e estabelecer o domínio das nossas riquezas, das nossas terras raras, do petróleo, olha o petróleo na margem equatorial, dos minérios estratégicos, das proteínas e uma região pacífica no mundo. É o subcontinente mais pacífico hoje no mundo, tanto a América do Sul como a América Latina. É nesse contexto que, diante das dificuldades do imperialismo no resto do mundo, ele tenta consolidar o seu quintal diante de uma submissão. Para isso ele tem a subserviência de Milei, a subserviência de Noboa, a subserviência de Bukele em El Salvador. Agora tem uma crise na Bolívia, também tudo indica com subserviência. Falar em Milei, tem eleição domingo na Argentina, hein? Já vou trazer um vídeo aqui para repercutir com vocês. Nós temos que enfrentar essa nova situação. E eu acho que o Brasil tem um papel importante nesta aliança geopolítica. Nós temos que recompor a relação política e diplomática com a Venezuela, aprofundar com o Chile, que vai ter eleição brevemente, inclusive a candidata comunista está em primeiro lugar nas pesquisas, vai depender do que vai acontecer no segundo turno. Nós temos... Vai ser bem complicado esse segundo turno no Chile aí, a nossa camarada comunista lá. Até esses dias eu publiquei no Instagram, né, comemorando que tinha uma camarada comunista na eleição do Chile, com boas perspectivas, né, liderando as pesquisas do primeiro turno, e nos apedrejaram na Voz Trabalhadora, dizendo que ela era do Partido Comunista, mas ela era que nem o Lula, neoliberal, que ela social-democrata. Gente, por favor, que esquerda é essa, gente? Que esquerda é essa que não compreende o mundo que a gente está vivendo? O que eu vou fazer? Eu vou ficar brabo que tem uma candidata do Partido Comunista no Chile, gente? E vou votar nulo contra o Cast, que é um tremendo de um fascista. Esse Cast do Chile é pior do que Bolsonaro, é pior do que Milei. E aí o cara tem coragem de atacar a candidata do Partido Comunista, que obviamente não é a candidata dos sonhos, não é a comunista que a gente gostaria que fosse, mas é a candidata da esquerda, gente. Abra um olho, por favor. A experiência do governo do Gustavo Petro da Colômbia, que está... Temos a grande experiência da Cláudia Sheinbaum no México. Portanto, eu acho que a América Latina está vivendo uma encruzilhada. Nós não podemos ter ilusão do imperialismo, nós não podemos ter ilusão que eles estão... Uruguai, Chile, do Pinochet, Argentina, quer dizer, Vilela, essa turma toda, quer dizer, eles estão retomando a política imperialista de golpe de Estado. Portanto, nós temos que fazer uma articulação política, e você estava falando sobre a maioria do Congresso, que é a das piores do mundo, também para enfrentar o imperialismo americano. Nós fazer uma aliança com os governos progressistas e mobilizar o povo para denunciar os crimes do imperialismo americano. Muito bem, José Genuíno, você é cirúrgico. Eu quero passar uma notícia para a gente comentar aqui, Genuíno. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, usou sua conta na rede social X para sugerir que as Forças Armadas dos Estados Unidos ataquem embarcações
que supostamente transportam drogas na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Traidor. A publicação foi feita em inglês, em resposta ao secretário de Defesa de Donald Trump, o Pat Exet. Gente, esse detalhe eu não conheci. A postagem original é em inglês ainda a postagem. Meu Deus, é o vira-latismo ao cubo. Que havia anunciado um controverso bombardeio no Oceano Pacífico. O senador, que se auto-intitula patriota, disse sentir inveja da ofensiva dos Estados Unidos e perguntou ao secretário americano se ele não gostaria de passar alguns meses ajudando a combater o tráfico aqui. Enquanto Flávio Bolsonaro defende bombardeio em nossa costa, seu irmão, o deputado Eduardo Bolsonaro, comanda uma campanha no exterior contra autoridades brasileiras. Eu queria falar com você sobre e patriotismo, mas disso. Eu vou pedir para... olha isso, ó. Aí, ó. Inveja. Vira-latismo ao embaixo cubo, desse aqui no Rio de Janeiro. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, gente. O nosso professor Valério Arcari tá no backstage já, não? Se tiver, eu queria... Ainda não? Se ele entrar, eu quero colocá-lo junto com o Genuíno, que aí nós vamos, né, quebrar tudo aqui. Não, aí não vai dar, a internet não vai sustentar, Ernesto. Esse programa é muito bom, né, gente, da Rede TVT. Maria Cristina, que pena o Genuíno ter declarado que mandato nunca mais, né? Seria maravilhoso poder contar com ele no Congresso outra vez. Mas aí tem aquela questão, né, Maria Cristina, que a gente sempre fala da renovação dos quadros, né? Será que não é melhor ter o Genuíno aí participando de todos os programas, nos bastidores, trabalhando dentro do PT, botando a mão no ombro da gurizada e levando a gurizada para a linha de frente? Acho que é de pensar nisso aí, né? A gente tem aqui o Olívio Dutra, aqui no Rio Grande do Sul, que é mais ou menos na mesma linha do Genuíno, né? Não se candidata mais. Eu acho que, né, é importante. Claro que seria bom, né, ter eles ainda lá no Congresso. Acho que o Genuíno se elegeria, mas é da gente refletir isso aí, né, Maria Cristina? E o tramposo é um porco fugido do chiqueiro. Passa correndo, cagando tudo, derruba a tia, assusta a avó, atropela a prima e até alguém conseguir pegar o bicho, quebrou, sujou e fedeu tudo. Maninho, fechou teu comentário, fechou. Genuíno, querido, baseado nessa notícia, esse Twitter do Flávio Bolsonaro, né, agora X, eu queria falar um pouco sobre soberania e sobre patriotismo. Nós temos uma possibilidade agora, com essa discussão, e nesse sentido, eu estou com o presidente Lula, que disse que o Eduardo Bolsonaro é o camisa 10 agora, né, que ele está jogando a nosso favor. Foi ele ótimo. jogou a nosso favor nesse sentido de talvez, aí é uma pergunta, da gente resgatar essa questão do patriotismo verdadeiro, pensando nessa questão da soberania. Como é que você vê isso? Essa família de... Claro que sim. Deixa eu me adiantar o Genuíno. Desculpe se eu estou cortando muito, tá, pessoal? Mas eu quero bater papo aqui com o Genuíno também, né? Já estamos recuperando a questão, a bandeira, estamos recuperando naquela manifestação linda que a gente fez, que tem que voltar, tem que ter outras aí com bandeira do Brasil e com bandeiras vermelhas junto. Temos que recuperar os nossos símbolos. Vassalos, entreguista, espírito vira-lata, está cumprindo um dos piores papéis da história do Brasil. Nem quando deram o golpe de 64, que o Juraci Magalhães dizia que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Eles estão indo mais longe ainda, estão pior. E eu acho que é um absurdo a maioria do Congresso não caçar esse deputado que está lá fora traindo os interesses do Brasil, da nossa indústria, dos nossos produtos e do povo brasileiro. Essa extrema-direita não tem cerimônia, não tem ritual, não tem vergonha. Eles fazem tudo às claras para escancarar as atrocidades e o caos. Eu acho que nós temos hoje uma grande chance de juntar três coisas importantes que sempre tiveram presente na nossa história. A luta pela soberania, que é fundamental, e aí pressupõe a gente defender nossas riquezas, defender um projeto de desenvolvimento industrial autônomo, com autonomia tecnológica, desenvolver a explosões
raros, estratégicos, investir no programa de enriquecimento do urânio, estabelecer uma política de parceria com os países da América do Sul, que nós fazemos aliança, principalmente no caso da Amazônia, para ter uma linha de defesa uma lancha para justificar esse... Chega a ser uma piada. E eu acho que nós temos que discutir dessa junto com o problema das soberanias e o enquadramento com a punição sem anistia. E aí tem uma questão nova. Junta-se isso à luta por direitos, a pauta do povo. Jornadas contra a jornada 6x1, a isenção do imposto de renda, a taxação dos mais ricos, ampliar o programa de reforma agrária, ampliar o apoio à micro e à pequena empresa, o microcrédito, a economia solidária. Nós temos que ter uma pauta para melhorar a vida do povo, para trazer a soberania, a democracia para o dia a dia das pessoas. E eu acho que esse é o grande projeto estratégico que o Brasil precisa discutir para 2026. O Lula, ao longo da sua experiência dos 80 anos, ele vai representar em 2026 a juventude que sonha com um Brasil sem dominação, sem golpe, com direitos universais, um Brasil feminino, um Brasil negro, um Brasil dos povos originários, um Brasil da comunidade LGBTQIA+, um Brasil que a nova classe trabalhadora uberizada tenha seus direitos preservados minimamente, não significa voltar à CLT, um Brasil que a gente possa construir a igualdade e a liberdade. A igualdade e a liberdade são irmãos gêmeas. Nossa, que defendemos o socialismo, são irmãos gêmeas da luta pelo socialismo. Por isso que eu acho que a posição do Brasil está correta nesse contexto. É uma virada à esquerda para defender os interesses do Brasil, o multilateralismo, as alianças geopolíticas no mundo e, principalmente, as referências que nós temos hoje com os BRICS, com o papel da China, da Índia. Essa visita do Lula da Indonésia é estratégica, é muito importante. E eu acho que nós temos que construir a mídia monopolista, familiar, que está aí fazendo campanha para tentar desacreditar os grandes avanços do nosso governo, um momento de transformação. A eleição do Lula em 2022 foi a eleição para conter o fascismo. Esta é a eleição para dar um passo à frente para avançar. Transformações. Nós temos que mudar as estruturas do país, estruturas econômicas, estruturas sociais. Porque essa velha direita e a nova direita extremada, fascista, eles querem disputar a eleição para fazer o trabalho sujo. O que é o trabalho sujo? Terminar com as privatizações, acabar com o teto de gasto para saúde, educação e salário mínimo, fazer uma reforma do Estado e se aliar de malas e cuia, de malas e bagagem, com tudo, com os Estados Unidos. Demais, demais essa fala do Genuíno. Isso aqui vai render corte. Vai ter corte do... Que fala sensacional. E isso que ele falou é certíssimo. Em 2022, a gente estava recuado, dentro da trincheira, olhando o inimigo aqui, ó, esperando o inimigo aparecer, só de sniper ali, como é que é? A Krupskaya, né? Não é a Krupskaya. A Krupskaya era companheira do Lenin, né? Como é que é a nossa sniper, aquela que indagada sobre quantos homens ela matou na Segunda Guerra, ela disse: matei 0 homens, nenhum homem, matei 250 ou 350 nazifascistas, né? A nossa sniper, agora esqueci o nome da nossa sniper, o Maninho ou alguém vai me lembrar aqui no chat. A gente estava recuado em 2022 na trincheira. Agora nós vamos avançar, gente. Nós vamos ganhar em 2026 com o Lula para avançar, para fim da jornada 6x1, para retomar várias pautas fundamentais para o avanço da classe trabalhadora. Então, o Gé Genuíno está coberto de razão aqui.
Gente, aqui, ó, jabazinho, Encarnação Melgar, grande presença, Encarnação Melgar, que solta o nosso linkzinho em todos os grupos lá. Solta o link lá, Encarnação, solta o link. Pessoal, assim, ó, jabazinho, curte, comenta, compartilha. Sorteio desta linda camisa, ó, para quem quiser participar na quinta que vem. Como é que eu faço, Portinho? Tem que entrar aqui no nosso Apoia-se, ó. Entra no Apoia-se, tá aqui o QR Code, o link tá aqui na vídeo. A partir de 15 reais, pacote de 15 reais para cima, tu entra no sorteio. Mas dá para fazer o Apoia-se lá, para quem não tem condições de 15 reais, dá para fazer um planinho ali com R$1, e aí tu já entra no Bunker da Voz Trabalhadora, que é o nosso grupo de WhatsApp, né? Tem coisas boas também para quem apoia com R$1 aqui, ó. Então vamos casar, vamos chegar junto, vamos casar com a Voz Trabalhadora, gente. Vamos lá. E outra coisa, aqui na descrição do vídeo, ó, tem os links para o grupo WhatsApp e para o Telegram, que é universal, para todo mundo pode entrar ali, mesmo quem não está no Apoia-se. Vamos fortalecer esses grupos aqui que está na descrição do vídeo também. Pessoal, dentro do que o Genuíno trouxe ali, da questão da soberania, da necessidade da gente avançar, né? Acho que está aí esse tema, que é um tema desta semana, né? Que é a exploração do petróleo na margem equatorial, né? Um tema que está muito aí sendo debatido, e eu queria trazer ele para debater com vocês aqui. Marina Silva, uma entrevista de hoje da Marina Silva, tá? É um dos melhores momentos dessa entrevista, da TV Brasil. Vamos ouvir aqui, é curto, tem uns 3 minutos, e depois eu quero falar algumas coisas sobre essa questão. Né?